Olá, meu nome é Tiago Oliveira, sou engenheiro ambiental formado na Universidade Federal de Viçosa, sou mestre e doutorando em engenharia agrícola e meu projeto se intitula Tratamento de esgotos sanitários por alagados construídos operando em ciclos alternados de célula de combustível microbiano. Hoje, no Brasil, 35 milhões de pessoas não possuem acesso à água tratada e 100 milhões de brasileiros não possuem coleta de esgotos, isso de acordo com o SNIS 2021. Nesse cenário, as tecnologias de tratamento de esgoto baseadas no sistema solo e planta devem ser exploradas, devido aos reduzidos custos de instalação e operação em relação a outras tecnologias de tratamento, além da possibilidade da recuperação de recursos advindos dos coprodutos de tratamento. Os sistemas alagados construídos com configuração tidal flow ou ciclos alternados surgem como uma opção interessante para maximizar a remoção de poluentes, devido a alternâncias de ambientes aeróbios e anóxicos, promovem boa remoção de nitrogênio. Já as células de combustível microbiano têm emergido como uma abordagem promissora no tratamento de águas residuárias, tanto pela obtenção de efluentes tratados, quanto na geração de energia limpa. O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de sistemas alagados construídos operando em ciclos alternados e tratamento de esgotos. Dentre os objetivos específicos estava avaliar a eficiência do tratamento de esgotos nos sistemas alagados, variando a granulometria do meio suporte, sendo Brita 0 e Brita 1, e as espécies cultivadas, sendo elas o capiaçu, BRS, do capim-elefante, e a bananeira. Além disso, avaliar o desempenho das células de combustível microbiano acopladas aos sistemas alagados em termos de produção de corrente elétrica. E avaliar a produtividade da biomassa no saque. A metodologia, o experimento ele foi realizado na área experimental de tratamento de resíduos e no laboratório de qualidade ambiental pertencentes ao Departamento de Engenharia Agrícola, aqui na UFV, e consistiu no bombeamento do efluente tratado, do efluente bruto, aliás, para um reservatório de 20 mil litros. Esse efluente ele era advindo das regiões a montante da universidade, de alguns bairros a montantes, e esse efluente ele alimentava os sistemas. O sistema ele foi concebido em escala real ou escala piloto, em reatores de 500 litros. A célula de combustível ela consistiu numa câmara anódica, sendo acoplado um material condutor, uma haste de cobre, ligado a uma ESP32 e ligado a um papel carbono, representando o cátodo, na região aeróbia do sistema. Os ciclos do Tidal Flow foram estabelecidos 3 ciclos por dia, sendo eles 1 hora de enchimento, 5 horas com o sistema alagado com capacidade máxima, cheios, né, tendo tempo de reação, 1 hora no momento de drenagem e 1 hora com o sistema vazio. Os sistemas eles eram BB1, a bananeira com a brita 1, o BB0, a bananeira com a brita 0, o CB0, o capiaçu com brita 0, e o CB1, o capiaçu com brita 1. A função da ESP32 era controlar a abertura e fechamento das válvulas solenoides, registrando o horário atual e o controle dessas válvulas. Além disso, ele registrava no cartão de memória a cada 10 minutos os valores de voltagem e de temperatura. A configuração Tidal Flow possibilitou grande sucção do oxigênio atmosférico para o interior do leito, sendo refletido também no potencial de oxirredução. Com isso, ele obteve grande remoção de matéria orgânica, sendo refletido aí pela DBO e a DQO, sendo o sistema mais eficiente na remoção de DQO, o sistema com capiaçu, quando plantado em brita 0. Em relação ao nitrogênio, foi observado remoção de nitrogênio NTK e remoção de nitrogênio nitrato. Porém, não foi observado remoção de nitrogênio amoniacal. Isso ocorreu devido ao processo de amonificação da matéria orgânica nitrogenada e sua subsequente nitrificação, mantendo próximo à constância o nitrogênio amoniacal. Pela alternância de potencial de oxirredução, pode-se concluir que ocorreu remoção de nitrogênio nitrato por desnitrificação. Vale ressaltar o papel das plantas nesse processo, que também obtém como fonte de nutrientes o nitrato.
Dentre os resultados de rendimento agronômico, pode-se destacar os valores de capiaçu quando plantados em brita zero, que apresentou os melhores resultados de matéria de peso úmido e peso seco, em relação ao capiaçu quando plantado em brita úmida. Já os dados de geração de tensão obtidos pelas células de combustível microbiana, a geração de tensão ela apresentou um comportamento cíclico, semelhante aos ciclos do tidal flow, apresentando os menores resultados quando na fase de reação, quando o reator estava cheio. Isso ocorre devido ao esgotamento do oxigênio dissolvido na região do cátodo, diminuindo a eficiência de geração de tensão. É possível destacar também que o reator capiaçu, quando em brita zero, apresentou os melhores resultados de voltagem em relação aos outros. Isso pode ter ocorrido devido à maior diversidade de micro-organismos na região da rizosfera do capiaçu, afetando a diversidade de bactérias eletrogênicas na região do anodo. A diferença dos reatores com capiaçu em brita zero em relação ao capiaçu em brita 1 se deve aos melhores resultados agronômicos do primeiro, devido à altura do capiaçu ter atingido profundidades maiores no reator, afetando mais a região do anodo do reator. Nos gráficos de Violino, é possível observar a distribuição dos valores encontrados de voltagem, podendo destacar que na fase em que o reator estava cheio, os valores de voltagem chegaram a zero. Além disso, é possível observar que os reatores em brita 1 tiveram maior influência dos ciclos do tidal flow, sendo estatisticamente diferente entre as outras fases pelo teste de Tukey, de 5%. Como conclusão do trabalho, foi observado um aumento dos níveis de oxigênio dissolvido devido a essa configuração tidal flow, conseguindo obter uma eficiência maior de remoção de matéria orgânica. O capiaçu, quando plantado em brita zero, apresentou os melhores resultados de remoção de DQO. E o capiaçu cultivado também em brita zero apresentou os melhores índices agronômicos, como crescimento vertical, massa úmida e seca. E foi possível obter uma geração de energia limpa a partir do material orgânico presente no esgoto. A escolha do tipo de planta e do leito também influenciou a produção de energia, com o saque capiaçu em brita zero sendo mais eficiente. Agradeço à Universidade Federal de Viçosa, ao Departamento de Área Agrícola e o Laboratório da Qualidade Ambiental. Também agradeço ao Programa de Pós-Graduação de Engenharia Agrícola. Agradeço à FAPEMIG e ao IGAN, sem eles esse trabalho não seria possível de ocorrer. E agradeço a atenção. Muito obrigado.